Oi, gente! Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos esperar o povo chegar e vamos iniciar a nossa live bate-papo com Ana Magnani, arrasante. A Ana é linda, já entrou aqui, já vai pedir a divisão de tela. Aê, Aninha! Oi, Oi, Fabi. Ana! E Você tá agora, o que eu torta? faço? Vira a câmera. Virei. Isso! Melhorou? Arrasou, melhorou. Como é que você tá, bonita? Eu tô bem. E você, como você tá? Tô bem, Daquele graças a Deus. jeitinho, Ó, assim. coloquei verde, Ana. Verde esperança. Verde esperança. Em homenagem à nossa live, eu coloquei verde. Falei, nossa, não, eu tenho que pôr verde porque a gente precisa entrar no clima. Precisa mesmo, tá certíssima. Ai, menina. A gente coça os olhos e esquece que não pode, né? Eu tô Tá tão... adorando. Outro dia eu tava rindo. Eu falei que essa é a nossa possibilidade de zóio no zóio agora, né? Só dá para É, conversar desse jeito agora. E eu tô adorando só dá- essas formas de zóio no zóio. é legal, né? Eu acho que é importante para a gente sentir o outro, né? Olhar para o outro é extremamente importante, mas nada nesse mundo supre o calor humano, né, Ana? A Eu sou coisa do dada a abraço. abraço. É. Eu amo abraçar e assim, o que eu estou tendo que reaprender se me segurar e encontrar outras formas de estar, de sorrir, né? De Exatamente, esse é transmitir. o grande desafio. Deixa eu mandar para o povo aqui, que a gente já entrou online, vou fazer uns convites aqui, para o povo entrar aqui com a gente. E ai, eu tô passando por dificuldades com isso, viu? Porque eu tenho imagina, né? Venho do teatro, então imagina como que é a minha relação com os outros. É muito difícil, Minha né? relação, É muito... minha relação é toque, não tem jeito, né? Toque, é sentido, é estar junto, abraçando, beijando, falando com todo mundo. E aí, de repente, vem um vírus que faz a gente ter que parar tudo. Não, a gente tem que reaprender outras formas de existência, né? Não é fácil, É, Fabi, não é fácil, porque a gente caminhou num sentido de afastamento, né? De tudo que fosse mais introspectivo, que fosse mais estar só, estar. Então, nós fomos cada vez estando mais agitados, né? E estar parado ficou muito relacionado ao ócio, né? Outro dia teve uma conversa gostosa com a Lígia Durante, e ela estava falando dessa relação que hoje nós temos com o ócio, que nós não aceitamos ficar em casa porque nós aceitamos como uma coisa ruim, uma coisa negativa, né? Como estar parado é um negativo. Você estar com você mesmo é negativo. E na verdade não é isso, né? Na verdade não não é é. isso, Fabi. Não é isso. Não é, não é. Essa nós estamos sendo obrigados a nos repensar mesmo. A relação com o outro. Não existe, não dá mais para ter relações superficiais, né? Não dá mais para Exato. você ter. Ah, é muito complicado. E eu acho que é um momento muito importante. Vamos esperar para ver o É, que vai dar, né? vamos, vamos torcer para que dê tudo certo, né? Vai Vamos dar. começar nosso bate-papo? Vamos começar? Vamos. Então, antes de eu passar a bola para você, Aninha, eu quero te agradecer imensamente por estar comigo nessa noite. Minha gratidão de todo o coração. Você é uma pessoa que eu tenho grande admiração, você sabe disso.
é uma pessoa extremamente comprometida com tudo que se dispõe a fazer, e isso é louvável e é para poucas pessoas nesse mundo, para além de ter sempre uma sensibilidade muito apurada, né? E que eu particularmente digo que essa afinidade apurada, ela só acontece de maneira tão espontânea e verdadeira para as pessoas que têm a arte, né, que são atingidas pela arte. Então, para além desses adjetivos, a Ana Magnani, ela é mestranda em educação sexual pela Unesp, pedagoga e uma das maiores artesãs que a gente tem em Araraquara. Essa é a Ana Magnani. Minha gratidão por estar comigo nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou Fabi Virgílio, eu sou ativista cultural da cidade, de longa data. Sou pré-candidata a vereadora nessa cidade e também sou advogada de formação, atuando aí pela defesa do Estado Democrático de Direito. Então, Ana, seja muito bem-vinda nesse nosso bate-papo. Receba meu abraço. Quando isso tudo passar, eu quero te dar um abraço de verdade e vou buscar os meus ursinhos que estão encomendados, né, que é para duas belezuras, filhotas da minha amiga Sabrina. E eu quero, antes de passar para você fazer uma saudação, falar que essa live é uma live em homenagem a duas crianças que chegaram na minha vida, uma que está para chegar, que é a Maria, e outro que é o Ulisses, que chegou logo no dia 17 de março, então eu não pude conhecê-lo pessoalmente ainda, mas tenho admirado as fotinhas, tenho falado sempre com a minha amiga Josi. Então, sobre esperança, não tem como não falar de criança. Então, Ana, seja muito bem-vinda, faça sua fala de saudação e depois eu vou começar com várias provocações. Tá bem. Ai, Fabi, eu só posso expressar minha gratidão a você, porque eu acho que você está sendo muito sensível, provocando reflexões, provocando pensamentos, nos tirando do lugar, provocando incômodos. É isso que nos move, né? Ficar parado elogiando não funciona. A gente tem que fazer as pessoas pensarem, tem que fazer as pessoas refletirem. Então, a minha gratidão a você por esse convite, eu me senti muito lisonjeada, porque é uma temática difícil, né? Falar de esperança no momento que a gente está passando, você foi danadinha comigo. E eu fiquei pensando, porque esperança não é estático, você não tem esperança o tempo todo, né? E sexta-feira eu estava no pior momento, sem esperança, e eu falei, não, eu vou desistir da live, eu vou mandar uma mensagem para a Fabi, falar, não vou falar sobre esperança, porque eu não tenho esperança nesse momento, né? E, de repente, as coisas retornam, o mundo se move, você se move. Então, vai ser um momento muito especial hoje falar de esperança, conversarmos, refletirmos, pensarmos, nos movermos nesse sentido, mesmo nesses tempos que nós estamos atravessando. Minha gratidão, Aninha, por compartilhar comigo esse momento. Então, minha primeira provocação vai assim. Segundo o dicionário, esperança significa sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, né? Confiança em coisa boa, fé. Segundo a religião, a esperança é a segunda das três virtudes teológicas, ao lado de fé e de caridade. E ela é representada pela âncora. E tem um grande simbolismo, ser a âncora, né? Porque é aquilo que fixa e que nos dá base. Para mim, Aninha, a esperança é aquilo que me move a acordar todos os dias. Né? Todos os dias, assim como qualquer outra pessoa no mundo, o dia ele é cheio de coisas boas, mas também cheio de atravancos, de situações, como você bem acabou de falar, que nos deixa desesperançosas, né? E desesperançadas. Mas aí a gente sempre tem um novo dia, com um novo sol, com uma nova possibilidade de existência. Então, para mim, a esperança é o que faz com que eu sonhe. É o que permita que eu sonhe com dias melhores,
e com o futuro que eu quero ver na realidade da nossa sociedade. Então, para você, Ana, o que é esperança? Esperança, para mim, é muito estático. Essa palavra eu não gosto. Eu não gosto de pensar no conceito esperança como um substantivo endurecido, empedrado, né? Eu gosto mais de pensar junto com Paulo Freire, quando ele fala esperançar. Esperançar é verbo, e verbo produz movimento, necessita de movimento. E aí, quando eu fiquei pensando nessa tua provocação, eu lembrei de uma frase dele e fui buscar, né, a frase, e eu vou ler agora para vocês para a gente começar esse bate-papo. Só podia ser Paulo Freire mesmo, né? Só. É preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E aí, com Paulo Freire, eu começo a pensar, junto com esse educador pernambucano Porreta, como que é possível, nesse momento que a gente está atravessando, esperançar? Pensar numa nova possibilidade de mundo, num mundo que se transforme, num mundo que se mantenha em movimento. Para Paulo Freire, é preciso que o novo mundo nasça a partir do mundo que já existe. Isso ele deixou bem claro na obra dele, né? Tudo só é possível a partir do que existe. E aí, esse esperançar para Paulo Freire, nessa fala dele, é um trabalho coletivo. É juntar-se com outros nesse caminho, nesse processo, e só é possível com as pessoas que nos são semelhantes. E que em toda a humanidade, um é semelhante ao outro, é um abraço coletivo de transformação. Isso é esperançar. Não é possível construir esperança sozinho. Esperança é um verbo que se só conjuga junto com outras pessoas. Mas é um verbo que pode movimentar outras pessoas. Eu tenho esperança, eu estou esperançada, e aí eu incomodo o outro que se movimenta, que vai esperançar outro, que vai se movimentar. E assim nós começamos um processo de movimentos constante. Isso é um modelo de educação para Paulo Freire, né? Uma educação que começa no povo, que não é estática, e a partir dele se põe em movimento. É muito claro isso. E aí eu fico pensando de que forma nós podemos dialogar com os outros e pensar nesse processo de esperançar a sociedade contemporânea, Fabi. Isso eu acho que é o mais difícil quando nós olhamos para tudo que nós estamos vendo. Nós não nos mantemos esperançosos o tempo todo, mas, na verdade, são movimentos, né? E eu dependo, por exemplo, hoje eu não estou esperançada, mas você está e você me move novamente, você me provoca a me repensar. E foi o que você me fez. Quando você me mandou esse convite, eu estava numa baixa de esperança, né? E aí o convite chegou e me incomodou. Eu falei, peraí, eu preciso repensar esse momento, eu preciso voltar e ter esperança. Mesmo que tudo pareça caótico, mesmo que tudo pareça que está dando tudo errado, né? Tem que haver um jeito. E é isso, você me moveu, eu te movo, nós movemos juntas, empurramos outros, outros nos empurram, e assim nós vamos nos construindo juntos. Deu mais ou menos? Meu, Paulo Freire é nosso norte, né? Ele é, não é? É muito triste a gente ver pessoas desqualificando,
né, a importância desse educador para a gente, a relevância dele dentro do trabalho educacional para o mundo, né, ele sendo destaque no mundo, com a sua estrutura pedagógica revolucionária, e é revolucionária porque não vem dos intelectuais de cima para baixo, mas vem da base para ir construindo junto. E as pessoas não conhecem Paulo Freire, e eu tenho certeza, isso não estava no nosso roteiro, mas eu tenho certeza que se as pessoas conhecessem Paulo Freire, nós não estaríamos nessa situação. Nós não estaríamos vivendo um flerte com o fascismo da forma como o Brasil hoje vive, né? E para mim isso é muito agoniante, porque isso significa que nós, apesar de termos democratizado a educação, né, termos democratizado as possibilidades de educação, nós não fizemos dessa educação uma educação revolucionária e emancipadora, né? Ainda há muito a galgar. E eu temo profundamente pelas consequências que a gente terá assim que esse governo não posso nem dizer é um desgoverno, né? Assim que esse desgoverno sair lá do Planalto, eu temo pelo estrago que já foi consolidado neste 1 ano e 6 meses, principalmente na base de educação. Então, eu zelo para que Paulo Freire se torne popular de fato, né? Que ele vá para todas as casas que a gente tem em Araraquara, nesse nosso Brasil tão diverso, tão plural e tão lindo, que ele seja de fato raiz, para que as pessoas criem senso crítico e que a gente não incorra nesse erro histórico que a gente vivencia hoje por ódio e por perseguição política a um único partido, né? Que assim, muitas pessoas que eu tenho visto nas redes sociais têm falado, não votei simplesmente pelo ódio que foi alicerçado ao PT. Então a gente tem que fazer essa reflexão, entender esse cenário, porque eu acredito que, e aí isso já liga na outra provocação, e isso tem me perturbado profundamente, que é a caixa de Pandora, né? Para quem não sabe, a caixa de Pandora, ela é... E aqui eu não quero fazer a discussão de gênero, não quero trazer o recorte de gênero sobre a crítica que se faz à caixa de Pandora, porque novamente culpabilizam uma mulher, né, que pela sua curiosidade levou a abrir essa caixa. Para quem não sabe, o principal motivo da criação de Pandora, segundo a mitologia greco-romana, seria de que Prometeu roubou o fogo do Monte Olimpo e levou ao mundo humano, contrariando a vontade de Zeus. Pandora foi criada com um único defeito, e para mim isso não é defeito, hipótese alguma, que é a curiosidade. E Zeus criou a caixa porque sabia que um dia a vontade de Pandora a levaria a abrir essa caixa e libertar todo o mal ao mundo humano, castigando-os pelo fogo que haviam recebido contra sua vontade. E o único que não escapou da caixa foi a esperança. Então, antes de eu fazer a provocação, Ana, eu não vou entrar nessa coisa, porque a gente sempre percebe que quando a mulher chega, né, para determinadas simbologias de mitos, na Bíblia, seja de como for, ela sempre chega com um único, como culpada, como responsável por algo que é muito ruim, né? E desqualificando o ser mulher. Então, eu não vou fazer essa crítica. Mas desde 2016, esse mito tem me azucrinado, assim como o livro Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, eles têm me atormentado cotidianamente. Assim, é algo que eu penso neles todos os dias. Em algum momento do meu dia, eu tenho memória deles. Então, assim, e por incrível que pareça, a única coisa que não saiu da caixa foi a esperança. Porém, no mito de Pandora, esperança é algo ruim, né? Porque ela é tida como algo, é um mal para a humanidade. Esse algo providencial capaz de mover o lugar das coisas, né? Ele diz como algo estático, que a esperança é exatamente essa coisa que você nos trouxe, né? De que ela não é uma esperança de espera.
A esperança que para mim fica da caixa de Pandora é a esperança do verbo esperançar, né? Que é de lutar e de ir para frente, de mover. Então, a minha provocação é como você enxerga a esperança? Como um mal à humanidade ou algo providencial capaz de mover o lugar das coisas? Difícil, hein? Porque a gente tem que pensar que essa esperança, esse esperançar, eu acho que ela não sai da caixa porque ela precisa ser movida por nós. Ela não sai sozinha por conta própria, né? Ela não é um vírus que se espalha. Ela precisa que o homem a mova, né? Que ele se sinta movido por ela e que ele use a esperança dele para mover outras pessoas. E aí eu fico pensando, né? Fabi, 2020, o mundo parou, né? 2020, nós tínhamos um mundo num ritmo alucinado, né? Nós tínhamos um mundo flertando o tempo todo com o perigo, mas querendo se superar a cada momento. E, de repente, nós não fomos parados nem pela fome do outro, nós não fomos parados pela dor do outro, nós não fomos parados pela guerra, porque isso dizia respeito a um lugar e aquilo não me incomodava, porque o que se passa com o outro é do outro, não é meu. E essa humanidade que se movia nesse ritmo rápido, sem parar, de repente, se viu estrangulada por um vírus minúsculo. Ele parou a humanidade e fez ela se recolher. A casa que não tem mais sentido nenhum para as pessoas. A casa é o lugar que as pessoas menos querem estar nesse momento, porque nesse mundo capitalista, neoliberal que nós estamos inseridos, estar em casa quer dizer você não ser produtivo. Tanto que agora nós temos home office, né? Porque este mundo capitalista, neoliberal, ele quer que você continue, mesmo durante a quarentena, mesmo que o seu emocional esteja mal, mesmo que os seus sentimentos estejam catastróficos, você tem que continuar produzindo. A tua saúde não interessa para esse mundo, né? Interessa que você produza. Interessa que as suas crianças produzam. Então, vamos lá, educação EAD. Mesmo que não seja uma educação reflexiva, mesmo que seja bombardear essas crianças com conteúdo, mesmo que seja enchê-los não de conhecimento, mas de instruções, né, normatizações, porque o mundo tem que continuar girando rapidamente. E aí nós nos deparamos com esse vírus que se tornou um grande muro pessoal para cada um, e nós tivemos que parar. Muitos não pararam, continuam em negação, achando que tudo isso é uma gripezinha, né? Ou numa subserviência, servindo a quem quer que seja. Mas essa caixa de Pandora que você trouxe, que liberou esse vírus, que liberou as guerras que não adiantaram nada, que liberou a fome que não adiantou nada, que liberou o medo que não adiantou nada, a violência que não adiantou nada, ela prendeu a esperança, porque a esperança é a única capaz de fazer as pessoas se mover. Se você mantém a tua esperança viva e incomoda o outro, olha, eu tenho esperança. O outro também vai parar e vai começar a pensar naquilo. O que eu mais ouço, eu dou muita risada, porque eu tenho uma professora muito querida, que ela olha para mim e fala que eu sou muito positiva, né? Que eu sempre tento ver o melhor das coisas, que eu estou sempre tentando achar uma forma de lidar com aquilo. E, de repente, você vê que esse esperançar é esse incômodo que você sente o tempo todo. E que te move no sentido de incomodar os outros. Olha, tem jeito.
Olha, tem possibilidade, a tua casa é um lugar lindo e ela te possibilita inúmeras interações, possibilidades. Olha, você não está trancado dentro de casa, você está salvo dentro de casa. Olha, você não está preso, você está cuidado. Tudo muda o olhar quando você tem esperanças, né? E aí eu me pergunto, é o que estava acontecendo comigo nesse fim de semana. Será que nós vamos aprender alguma coisa com isso tudo? Será que nós vamos ser tantas pessoas a nos mover no sentido de esperançar os outros, que nós vamos começar um movimento, sabe? Nos posicionando a partir da vida, nos posicionando a pensar o mundo de uma nova forma? Essa esperança que está trancada na caixa, ela precisa ser liberta por pessoas que se esperanceiem, não sei, esperanceiem? Que tenham esperança. Pode ser. E aí eu trago uma fala de Gandhi, que eu acho que é o que cabe nesse momento da caixa de Pandora. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, se eu me esperançar, se eu me colocar em ação, pode ser que outras pessoas se movam e o mundo comece um novo movimento? Pode ser. Pode ser que não aconteça nada, Fabi. Que a gente volte. Eu não acho que nós vamos voltar para o mundo que já existia. Não tem mais esse mundo, ele não existe mais. E nós vamos ser obrigados a nos repensar de alguma forma. Mas será que isso vai ser suficiente? Não sei. Eu não sei. Eu tenho esperança de que seja suficiente, que a gente aprenda finalmente, que a gente comece a se repensar, sabe? Que a gente comece a olhar o outro com mais cuidado, com mais atenção, comece a escutar o outro, a ver o outro, a olhar o outro, a dar escuta ao outro. Eu tenho esperança. E você? Antes de eu te responder essa, quero agradecer aqui. Felipe Diniz, lá do Vale do Ribeira, está com a gente. A Tati Barros está falando assim: ai, Fabi, o verbo esperançar, nunca mais vou esquecer dessa palavra. Aí ela fala que lindo poema, aquele que você leu do Paulo Freire. O G. Piage, deve ser de sua família. Está aqui com a gente também, mandando um beijo. O meu cunhado, André Arena, um beijo. Minha sogra, Olga, um beijo. A Tati está falando, perfeita colocação, Ana. Ninguém está nem aí para o emocional, né? Para o seu emocional, é isso mesmo. A Marisa está com a gente, um beijo, Mar, Rosana. Então, nós estamos aqui com algumas pessoas. E quanto à caixa de Pandora, eu acho que é o seguinte, para mim, assim, ficar pensando nessa questão de todos os males do mundo foi aberto por uma caixa, e a esperança está ali, para mim ela significa exatamente a sua colocação. É ela a responsável em fazer com que a humanidade, né, já que foi que o Prometeu rouba o fogo e entrega à humanidade, e o fogo foi tão decisivo para a nossa civilização, para a nossa melhoria de qualidade de vida, né? Sem fogo, eu acho, sem a descoberta do fogo, eu acho que a gente não conseguiria chegar hoje aqui falando pela tecnologia, porque ainda estaríamos, né, fazendo foguinho da forma mais primitiva, primata não, da maneira mais primitiva possível. E eu acho que essa esperança, ela fica gritando com a gente o tempo todo. Ela fica nos provocando, como você bem disse, para que a gente seja melhor, né? Para que a gente possa, dia a dia, mover essa coisa que está dentro da gente e que, às vezes, não é suficiente. Né? Tipo, eu sou uma pessoa muito chorona. Nossa, como eu choro. Choro por tudo. Você não tem noção. Sou muito chorona. Sou muito emotiva. E eu lembro que muitas vezes as pessoas falavam que o meu choro era um sinal de fraqueza ou inocência. E demorei para entender
que esse choro é um transbordamento. E transbordamento de alma são para poucas pessoas. Quantas pessoas eu conheço no meu círculo de convivência que não sentem empatia em nenhum momento, se coloca no lugar do outro e sente essa dor? É óbvio que as dores são diferentes, né? As dores são diferentes, porém, são raras as pessoas que sentem. Então, eu passei a entender, há uns 10 anos atrás, que esse transbordamento de alma que acontece comigo, ele é um sinal, como a Tati está escrevendo, jamais de fraqueza e sim de fortaleza. Sim, eu acho que hoje eu sinto isso ainda como uma qualidade, né? Porque, assim, acho que conseguir estar e sentir esse outro é que me faz olhar diferente para a sociedade que eu estou. E com as possibilidades que cada um tem de mover, né, de ser uma faísquinha para mover esse fogaréu aí que nos norteia de um futuro. Então, eu acho que eu gosto de pensar que todos nós, e eu fico muito feliz. Tem uma história que eu vou contar para você. Eu contei na live que eu fiz sobre espiritualidade, rapidinho. Eu dava aula de teatro em Boa Esperança. Aí tinha um menino. Nossa, o menino era catocha. Tinha uma energia que, olha, era difícil. Isso porque eu dava aula de teatro, hein, Ana? Imagina a professora de português ou de matemática. Mas eu cheguei lá, esse menino tinha batido numa outra menina. Pensa, eles estavam aí na faixa etária de 10, 11 anos. Bateu na menina. Aí a menina estava chorando na hora que eu cheguei. E esse menino, e eu tenho mania de falar, meu Deus, Senhor, sabe essas coisas? Eu tenho isso no meu linguajar, meu vocabulário é sempre cheio disso. Meu Deus, não sei o quê. Aí eu cheguei lá e esse moleque me repreendia. Toda vez que eu falava Deus, ele falava assim, não diga o nome de Deus em vão. Não diga o nome de Deus em vão. Aí nesse dia eu falei, é a minha oportunidade. Coloquei o menino numa roda, no meio da roda, assim. Fiz todos os amiguinhos primeiro falarem com ele o que ele tinha feito de errado, que ele não podia fazer aquilo. Então, todos os amigos falaram, olha, você tem que melhorar seu comportamento nisso. Olha, você tem que falar isso. E eu fui a última adulta a falar. E eu falei assim, você entendeu o que seus amigos disseram? Entendi, mas ela me provocou. Eu falei, você não sempre me repreende falando que eu não posso dizer o nome de Deus em vão? Ele falou assim. Falei, então, o que Deus fala naquela passagem clássica? Que nós somos o que dele? Imagem e semelhança. O menino retrucou, falou, imagem e semelhança. Falei, pois é, você acabou de bater em Deus. Ana, esse moleque entrou numa crise de choro. E se eu bati em Deus? Eu falei, se nós somos imagem e semelhança, todos nós aqui somos um pouquinho de Deus. Todos nós aqui temos responsabilidades com os outros. Nós somos fagulhas, somos energia. O que nos move é essa energia. E é Deus. Se Deus é energia e é Ele que nos cria, você acabou de bater em Deus. Então você não pode bater nos seus amigos. Nunca mais deu trabalho, Ana. Nunca mais. Né? Aí eu falei, caramba, eu acho que isso é tão legal, porque o menino se tornou meu braço direito depois, se tornou meu braço direito, nunca mais deu, sabe quando nunca mais atrapalha o andar da aula, sempre entra nas brincadeiras, nos jogos cênicos, foi fantástico. E eu achei que foi uma sacação legal, não sei se ela foi tão pedagógica, né? Não sei se uma professora formada em pedagogia faria isso que eu fiz, mas eu sou formada em teatro, então eu usei minha parte cênica dramática e apertei um pouquinho mais. Mas eu acho que é exatamente isso. A esperança é esse nosso estar constante no mundo e que tem responsabilidades, né? E que a gente pode mover e mudar, de fato, as coisas. E aí, falando em criança, o Manuel de Barros é um poeta que eu sou apaixonada de amor, assim. Eu amo o Manuel de Barros e acho que ele é de uma grandeza incrível. E tem um poema que ele diz o seguinte: a maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto eu sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc.
perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar os homens usando borboletas. Toda vez que eu leio esse poema, Ana, meu coração ele se enche de alegria e de grande esperança. Quando ele faz essa analogia de renovar o homem usando borboletas, que é um dos insetos mais suaves e doce, mágico que a gente tem, e leve, é preciso ser igual a ele, sabe? E renovar o homem usando borboletas, Ana, é possível? A borboleta antes foi lagarta, né? E ela precisou passar por um isolamento, por uma quarentena, para virar borboleta. É um movimento, é uma esperança. E aí eu fico pensando, né? Como viver este momento de pandemia, viver o presente e olhar para o futuro com esperança. Tendo tranquilidade nesse olhar, sabe? Como é possível? E aí vamos voltar lá para Paulo Freire. Paulo Freire sempre nos incomodava e nos incomoda ainda hoje a usar uma pedagogia que faça perguntar, que faça refletir, que movimente os outros, que faça os indivíduos se moverem numa busca constante, por si e pelo outro. Essa interação de si com o outro inserida num contexto. É um saber que, então, eu fico pensando se essa esperança não é um saber que vive em movimento constante. Só que Fabi, nós temos a nossa vida, ela é muito, como falaria Paulo Freire, inconclusa. É isso, ela é finita, mas ela é inconclusa, ela tem continuidade, ela vai se renovando no contato com o outro. É possível mover o outro com borboletas? É possível essa lagarta, nossa, essa lagarta largar esse mundo tão... Isso esteja na imaginação e no sonho. Oi, voltou. Ô, Ana, você viu que eu caí? Eu vi. Aninha, você tá me ouvindo? Oi. Eu caí, menina. Me ligaram aqui. Você caiu? Aí eu fui recusar a ligação. Aí caiu. Aí eu fiquei... Desculpa. Poxa, que delícia. Essas coisas tecnológicas, a gente derruba o negócio. Então, né, amiga? Nós estamos tendo as nossas relações mediadas pela tecnologia. Será que a nossa esperança vai ter que ser mediada pela tecnologia também? Não, espero que não. Aquelas bem poucas. Eu também espero que não. Porque eu já fiquei, quando você caiu, eu falei que a minha esperança acabou. Não. Então, mas voltando lá às borboletas de Manuel de Barros, eu estava pensando que é só possível essa provocação que você fez de renovar o homem usando borboletas, se a gente usar a imaginação, se a gente usar o sonho, né? Se a gente retornar ao mundo infantil, se permitir ser criança de novo e voltar a sonhar com as possibilidades de novos mundos. Nós não podemos mais voltar para aquele mundo duro, embrutecido, cheio de dor e sofrimento, sem olhar para o outro, sem imaginar que o outro é diferente de mim, mas é tão semelhante a mim, sabe? Eu acredito na infância, eu acredito no que a infância já é e no que ela nos possibilita ser, na possibilidade de futuro que a criança nos traz, Fabi. Porque ela já é hoje.
Nós temos essa mania horrível de ficar pensando na criança, no que ela vai ser. Não! Isso é o que esse modelo neoliberal quer que a gente faça. E não considere o presente que a infância é para a gente. Se permitir voltar a olhar para a criança e sonhar junto com ela, essa possibilidade de se mover junto com as borboletas, como o Manuel de Barros diz, só é possível através dos olhos da infância. Só ela é possível de nos mover nesse sentido, mas ninguém. Ana, por falar em olhos de infância, minha próxima provocação é exatamente sobre esse tema. Para mim, a criança ela é um universo inteiro de possibilidade. Eu adoro ficar ouvindo criança, adoro, sabe, ouvir e aprender com ela e tudo. Bastando aos olhos dos adultos, né? Eu acho que cabe aos adultos incentivar essa potência, né? Essa existência dessa criança, incentivar isso. Não castrar ou frustrar qualquer sentimento, né? E adulto é muito castrador nesse sentido. Então, assim, o que eu queria falar contigo? Os nossos olhos de adulto são olhos preconceituosos, né? São olhos cansados, duros, exatamente a sua fala. Como renovar esse olhar do adulto observando a criança? Dando escuta a ela. Levando ela a sério. Ouvindo o que ela fala. Se permitindo aprender com a criança. A criança é extremamente sábia. Ela fala de mundos que nós esquecemos que existem. Quando nós temos a interação com a criança e nos possibilitamos realmente olhar, ouvir a criança, nós adentramos a mundo que nós deixamos para trás há muito tempo e que nos possibilitavam ter esperança. Através dos olhos da criança, através da fala da criança, nós podemos ver outras possibilidades de mundo. Aprender que é possível ser feliz, aprender que é possível viver de uma outra forma, aprender a sonhar através da brincadeira. Por que nós temos tanta resistência em brincar? Se brincar é desenvolver novas possibilidades de mundo. A gente entra na fase adulto e quer largar a criança para trás como se ela fosse sinônimo de um ser ainda inexistente, de ainda mal formado, quando na verdade ela é a potência da vida. A infância é o momento em que o corpo se desenvolve da maneira mais forte, mais ágil, mais potente. Por que não se manter ativo como uma criança a vida toda? Ah, estou muito velho para isso. Ai, para. Para. Você já perdeu a esperança. E a esperança habita a infância. A esperança é aquele tempo... Uma das coisas mais gostosas é você olhar para uma criança que vem te chamar para brincar. Ela olha para você e fala assim, vamos brincar? Você olha para ela, olha para o relógio e fala, eu tenho uns minutinhos. Ela te olha com aquela cara, tipo, não, brincar não é isso, viver não é isso. Você só vive, você só aproveita o que a vida tem de melhor se você não tiver um tempo contado, se você se permitir mergulhar na vida e aproveitar tudo que ela te oferece. Isso é ser criança. A criança tem a nos ensinar muito, Fabi. Nós precisamos aprender a voltar a ouvir as crianças, a enxergar as crianças. É isso. Eu acho. É lindo. Eu acho lindo tudo isso. A Marisa tá mandando um beijo pra gente. Um beijo. Saudade da Marisa. A história da Marisa, para mim, é uma das mais incríveis do mundo. Né? A história da nenê mais nova dela, se não me engano, chama Luísa. Ela é Luísa, né, Ana? Que chama a filhota da Marisa? Eu acho que é. É a Marisa. Agora Marisa, deu branco conta pra aqui. gente, aí só reafirma. Eu acho que é Luísa.
E ela não segurou chegar no hospital. Marisa pariu lindamente no carro, mano. A hora que eu recebi essa informação, mas eu fiquei tão Lindamente atrás. feliz. Não, e eu fiquei feliz, porque eu falei, meu, olha que bênção. Ela estava com pressa de vir para esse mundo, né? E criança equilibra. É Luísa lá. Ela acabou de responder, Luísa. E a hora que eu soube que a Marisa pariu no carro, eu falei, gente, olha que bênção, né? Tipo, ela não esperou chegar no hospital. Eu achei isso de uma grandeza, assim, Isso é incrível. potência da infância. Isso é potente, né? Ela não Isso é esperou potente. chegar. Ela veio. Exatamente. Ela É falou, tô isso. chegando, gente. Tô chegando e vai chegar do meu jeito. E eu achei fabuloso. Eu falei, e a Marisa, eu lembro que ela fez um vídeo logo depois que teve a Luísa, fazendo um agachamento, falando da importância que foi para ela o parto normal que a gente fala, né, o parto vaginal. Então, assim, que foi, no outro dia ela estava fazendo agachamento. Eu falei, gente, como assim, né? E aí você começa a entender a importância das pessoas desmistificarem o parto, a sua relação com a gestação, a sua relação com o corpo. Olha lá, na estrada entre Araraquara e São Carlos, na hora dela, naturalmente. Chegou chegando. E é muito grandioso, né? Ai, que lindo, gente. E Sim. aí estamos indo, falta 10 minutos para o Instagram nos derrubar, porque a gente tem 1 hora de live, já estamos quase lá. E eu tenho uma última provocação para você. A gente está na nossa maior provação, né? Que essa nossa era já enfrentou. Estar há 3 meses sem abraçar, conviver com as pessoas, da forma como estávamos acostumados, nos fez diferente. E qual é a diferença que você vê hoje? E qual a importância do verbo esperançar, manter esse verbo, esperançar na nossa mente, para passar tanto por essa pandemia que nós vivenciamos em relação ao Covid, quanto, como disse o Haddad, a esse pandemônio que hoje está na presidência da República, sendo um negacionista e um genocida. E isso, como eu disse no início da nossa live, esse flerte com o fascismo, né, que é esse obscurantismo que se aproxima do Brasil e que a gente tem que dizer não. Então, como esperançar? Num processo difícil, diário, de provocações, de recuperações. Eu fiquei tentando pensar nessa tua pergunta, sabe? Porque isso diz respeito muito a uma forma de ser, nós precisamos nos conhecer melhor, nós precisamos refletir sobre quem nós nos tornamos, quem nós realmente queremos ser, porque nós acabamos nos perdendo no meio de todo esse barulho, sabe? E nós precisamos, na verdade, eu acho que voltar a habitar um mundo que se pergunta, sabe? Habitar no meio da pergunta. Aquele que questiona, aquele que reflete sobre tudo, mas principalmente ser aquele que tem curiosidade. A curiosidade não é um mal para o homem. A curiosidade move o homem, faz ele querer outras possibilidades. A esperança, esse esperançar, tem que continuar nos movendo nesse sentido de não aceitação do que está sendo imposto, né? De se perguntar, de refletir, de se questionar, nesse movimento constante, porque a gente acaba sendo engolido, Fabi. O que a gente está vivendo é tão sério, é tão um processo tão endurecido. Tem hora que eu paro e fico refletindo, falo, como que nós chegamos a essa situação e como que nós estamos tão tolhidos, tão amarrados, muitas vezes desesperançados, sabe? Como voltar a ter esperança que é possível? Nos movendo, sendo verbo, né? Sendo movimento, voltando a ser criança que acredita que é possível, que é necessário se mover, correr, brincar.
esse abraçar, ele pode não estar se concretizando na realidade, mas ele pode se concretizar de outras formas, através da atenção, do cuidado constante, do saber pelo outro. Eu acabo dando muita risada, porque eu acho que tem muita gente que está muito bravo comigo já, sabe? Eu mando mensagem e falo, você está bem? Está tudo bem por aí? Ó, se precisar, eu estou aqui. Eu não sei se a pessoa precisar, o que eu vou fazer também, né? Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Quer conversar um bocadinho? Tá mal? Também tô. Vamos trocar e nós vamos ficar bem juntos. É voltar a brincar juntos. É voltar a ser criança juntos. Está quase acabando, hein? Mas, na verdade, Olha, já eu tá. acho que esse esperançar vai ser uma forma crítica de enfrentar a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil. Eu acho que nós estamos sendo atacados por 2 vírus, né? E esses 2 vírus estão tentando com muita força nos derrubar. E a esperança, o verbo esperançar, pode ser aquilo que nos tire dessa situação. Eu estava hoje olhando, falei, caramba, eu reproduzi uma notícia de 2019 que continua me incomodando. Porque, assim, a notícia de 2019, mas o que substituiu foi pior ainda. E nós continuamos só reclamando através da rede social, sabe? Nós estamos muito tolhidos, muito amarrados, muito desesperançados. E nós precisamos começar a nos incomodar, um incomodar o outro. O que nós vamos fazer? De que forma nós podemos agir? Como nós podemos nos esperançar de novo e retomar o nosso país, que é uma potência? Eu acredito nos países que nós temos. Eu sou extremamente apaixonada pelo nosso país, Fabi. E eu não aceito o que está acontecendo com ele. Eu tenho uma esperança, que é verbo, que nós vamos retomar esse país e dar a ele o futuro que ele merece, que o povo dele merece. Nós não somos pouca coisa, nós somos muita coisa, nós somos uma potência linda. E nós temos que voltar a aprender com a criança. A criança não se deixa bater. Olha, mesmo que ela caia, ela levanta. Mesmo que ela rala o joelho, ela chora um bocadinho, mas ela volta para a brincadeira. Nós temos que voltar para o jogo. Não dá para continuar aceitando de forma passiva. Esperançar não é passivo. Esperançar é movimento. Nós temos que voltar a esperançar. Chega? Que lindo, Aninha! Que lindo! Ah, estamos chegando no final. Eu quero que você faça sua consideração final, mas antes de você fazê-la, eu quero de novo falar o qual foi importante para mim estar contigo nesse bate-papo hoje. E eu espero que todo mundo que esteja aqui nos acompanhando, ó, entrou a Andréia Tubero, a linda Andréia, a Ângela, a Tati está falando, esperançar é movimento. É isso, Tati. É isso. Então, Aninha, gratidão pelo seu aceite. Eu espero que a gente possa fazer uma nova rapidamente. Já quero convidar aqui a Andréia Tubero para fazer uma nova comigo também. E para dizer que é sempre muito importante este momento, né? Esse bate-papo da gente se olhar, se ver. Conte comigo, Aninha, se você também estiver precisando de mim, é só dar uma ligada. E para suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer. Eu sou grata por esse momento. Eu sou grata por você ter me movido, me voltado a esperançar, me fazer esperançar novamente. É isso, Fabi, nós temos que estar juntas. E esse momento foi de uma delicadeza, foi de uma... me moveu. E assim, eu sou muito grata, muito grata. Não tenho o que falar muito, não. Foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. Estou mais leve hoje. Bom, Aninha, que bom, fico feliz. Então, ó, tem uma frase que eu tirei para finalizar essa nossa live, que é do Ariano Suassuna. Eu adoro Ariano também, sou suspeita. E ele falava assim, o otimista é um tolo, o pessimista um chato,
Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, gente, para vocês que estavam aqui com a gente até agora, um beijo no coração. Sejamos vários realistas esperançosos a mover essa vida que está aí na nossa mão. E cuidem-se individualmente, cuidem da sua família, do seu núcleo familiar, cuide do seu coletivo, da sua comunidade. Né, Aninha? A situação não está legal em Araraquara, estamos numa crescente desastrosa. Eu estava tão feliz que o Hospital de Solidariedade estava lá com vários leitos vazios, e eu torcendo, fique vazio, mas pelo que a gente está observando, hoje não teve, o dado não foi aumentado, porque estão esperando 100 exames que está no laboratório para sair o resultado, então não saiu. Então tem 100 pessoas aguardando resultado do Covid. Então, gente, não é brincadeira, né, Ana? Não, é muito sério o que nós estamos vivendo, é um momento de muita reflexão, de pensar no outro também, para além da gente, né? Pensa no outro, olha, eu não tenho medo por mim, mas eu tenho medo pelo outro, sabe? E eu posso transmitir para esse outro. Guardem suas crianças em casa, guardem seus idosos, sejam cuidadosos com o outro, usem máscara se precisar sair. Máscara não é para ser usada no queixo, no braço, no pulso, é para ser usado no nariz e na boca. Também exerçam o seu direito à cidadania para pedir à pessoa, coloca a tua máscara no lugar, me dê um espaço. Sabe, isso não é brigar com o outro, isso é ensinar o outro, sabe? É você ajudar o outro a pensar o lugar dele. Um momento muito complicado, um momento muito difícil de ter esperanças, mas nós precisamos esperançar. E ficar em casa, quem puder, porque ficar em casa é um privilégio, para poucos. Um privilégio. Então, se você pode ficar em casa, fica em casa. Pelo outro, respeita o outro que não pode ficar, tá bem? Um beijo enorme, foi um prazer estar com vocês e vamos manter todas as nossas esperanças no ar. Um beijo. Vamos. Um beijo, Aninha. Boa noite a todos e todas e até a próxima, gente. Beijo. Obrigada, Aninha. Gratidão, amada. Obrigada.